Estamos aqui para começar mais um episódio do Lata Nova Saúde em Movimento. E hoje eu trouxe aqui para vocês uma grande amiga minha, cirurgiã vascular espetacular, livre docente da Faculdade de Medicina da USP e também supervisora do pronto-socorro de cirurgia vascular lá do Hospital das Clínicas. Está aqui comigo a doutora Grace Mulatti. Oi. E hoje a gente vai alfinetar ela das questões vasculares, aqueles vasinhos nas pernas, inchaço na perna, vamos falar de tudo, trombose. Queria que você se apresentasse para quem está aqui nos Bom, assistindo, Grace. obrigada pelo convite, pela oportunidade. A gente se conhece há mais de 20 anos, né, Gustavo? A gente se formou na mesma turma, no mesmo grupo, porque a gente tem a mesma letra do nome. Então é bom estar aqui nessa nova fase nossa de vida. Eu tô pronta para as espetadas, né? E eu vou falar dos vasos, né? Porque os vasos são importantes para quem está buscando longevidade, já que os vasos irrigam exatamente todos os cantos do corpo, né? Tanto irrigam, oxigenando, depois devolvem o sangue para o pulmão para receber nova safra de oxigenação. E existe até uma frase célebre na cirurgia vascular, que é: você tem a idade dos seus vasos. Então, vamos ver se a gente consegue dar uma ideia para o público do que é preservar os vasos para ter uma boa longevidade também. Grace, vamos lá. Fala pro pessoal aí de casa, você é uma cirurgiã vascular, por que que você é importante aqui hoje nesse podcast? Não, eu vou explicar 3 motivos por que você tem que ficar nesse podcast até o final. Então, o primeiro motivo é a primeira causa de morte no mundo, que é o infarto. O segundo motivo é a segunda causa, que é o AVC. E o terceiro motivo é a embolia pulmonar, que é a terceira causa de morte no mundo ocidental. Então, as 3 primeiras causas de morte no mundo ocidental estão diretamente relacionadas ao seu sistema vascular. Então, se você não entende sobre isso, acho que você deveria ficar conosco até o fim. Bom, tem pacientes no consultório que eu trato muita doença degenerativa no consultório. Acho que todos nós tratamos, né? E em algum momento da consulta é muito comum os pacientes falarem assim para mim: poxa vida, envelhecer, doutor, é uma merda. E eu sempre comento: olha, a outra opção é pior. Ou você morre ou você envelhece. Só que a gente tem coisas para serem feitas, atitudes, mudança comportamental e tudo mais, que ajuda a gente a envelhecer com mais, ou de uma velocidade menor no processo de desgaste das estruturas do corpo, ou ainda com mais conforto, mesmo que a gente não controle essa velocidade, né? Na cirurgia vascular, o que as pessoas podem fazer para envelhecer com mais saúde, cuidando melhor dos vasos e, portanto, de tudo que pode causar dano quando esse sistema falha? Eu vou separar em 2 sistemas para a gente poder responder essa pergunta. Porque o sistema é um circuito fechado, né? A artéria e a veia, onde a central regulatória é o coração, e o pulmão, onde faz a troca do oxigênio. Mas o que afeta a veia não é a mesma coisa que afeta a artéria. Então, vamos falar primeiro das veias. As veias são afetadas por 2 principais grupos de doenças. São as varizes, que muita gente acha que é veia entupida, no entanto é veia dilatada, né? Veia sem elasticidade, tortuosa. E a trombose venosa profunda, que é quando um coágulo estaciona na sua veia e entope. Entope. Então, as varizes afetam as pessoas desde já dos 20, 30 anos de idade. E é muito comum. Então, assim, 85% da população adulta tem algum grau de varizes. Eu falo que é quase uma consequência de estar vivo. Então, no caso das varizes, se você quer prevenir as varizes, você deve investir em hábitos saudáveis, fazer exercício físico, ter um peso corporal adequado. Mas, assim, se você tem a genética, você vai ter varizes, né? E a chance de ter é muito alta. Então, eu costumo dizer que você quer prevenir varizes, o melhor jeito é começar a tratar quando é pequeno. Então, tem um pouquinho, já te incomoda, vai lá, faz uma picadinha, né? Para você falou espetada, Borgo. Então, Uhum. faz uma injeção, faz um laser, vai cuidando enquanto é pequeno, que é mais fácil de cuidar.
Em relação à trombose venosa profunda, essa já não é uma doença assim desde o jovem. Ela pode te pegar de surpresa em diferentes fases da vida. Então, coisas que levam você a ter uma trombose. Cigarro, por exemplo, né? Tabagismo, ficar parado na cama, ou ficar parado dentro de um avião muitas horas sem tomar água, ou hormonioterapia. Então, todo tipo de hormonioterapia, se é a pílula que você toma, a terapia de reposição hormonal, se é um anabolizante, se é um chip, tudo tem risco de trombose. Todo tipo de hormônio, alguns mais, outros menos. Então, no geral, para evitar trombose, você vai ter que agir em diferentes fases da sua vida, dependendo ali da qual risco você está exposto. Se é uma viagem, se é um tratamento, se é um gesso, né, na tua área. Então, no geral, a trombose tem fatores mais específicos dependendo do risco que você está exposto. Agora, as artérias não. E eu quero me dedicar um momento para falar das artérias, porque assim, as artérias, o principal risco é elas entupirem. E se elas entupirem, o oxigênio não chega naquele órgão. Então, não chega no cérebro, não chega no músculo cardíaco, não chega no rim. Então, você vai ter, não chega na perna, daí dá uma gangrena. Então, se você tiver um entupimento na artéria, você está lascado, você está mal, né? E o entupimento na artéria, ele é construído ao longo da nossa vida. Então, ele é uma coisa que ataca mais dos 60 a mais. 60, 70 a mais. Começa a ver um pico das doenças arteriais aos 70 anos. E você quer estar bem aos 70 anos. Então, para chegar sem artérias entupidas aos 70 anos, o que você precisa fazer com 30, 40 anos? Aí sim, dieta saudável, né? Uma boa alimentação, exercício físico, não fumar, né? Não fumar é extremamente importante. Todas as doenças arteriais têm relação com cigarro, né? Na maioria, a grande, ampla maioria delas, principalmente essas da fase 70 a mais. E controlar seus fatores de risco. Então, se você está obeso, você precisa controlar a obesidade. Se você é diabético, precisa controlar a diabetes. Se você é hipertenso, você precisa controlar a sua pressão. Então, a OMS, ela calcula que 70% das doenças cardiovasculares, que são dessas que eu estou falando, são preveníveis por hábitos de vida. Né? Então, assim, você está plantando hoje, né? Se você é jovem e está ouvindo o podcast, você deveria estar preocupado, entendeu? E se você já chegou aos 70 anos com uma artéria entupida, então você precisa estar mais preocupado ainda para ter um cuidado com isso, para preservar os teus E dá para órgãos. desentupir a artéria que Dá, entupiu? dá para desentupir. Qual o sintoma de uma artéria entupida? Aí depende do órgão que está afetado. Então, por exemplo, se você tem uma coronária entupida, que é o exemplo mais clássico, é um infarto. Se você tem uma artéria da perna entupida, você ainda tem uma rede que pode te auxiliar ali no Pode início. levar sangue para o pé ainda. Pode levar sangue. Mas se você entope uma major artéria, uma grande artéria da perna, você vai ter uma gangrena. E aí, se você não restabelecer a circulação arterial, você corre o risco de perder a perna, Como a perder pessoa o pé. sabe que ela está tendo uma gangrena? Ela começa a ter, antes de ter a gangrena, ela começa a ter uma dificuldade de oxigenação no exercício. Então, o sintoma clássico da doença arterial periférica, que é essa doença que a gente está falando, é você começa a caminhar, daí você começa a ter dor na batata da perna. Esse sintoma chama claudicação. E aí é um sinal de que teu oxigênio não está chegando suficientemente no teu músculo. Então, esse é um estágio que antecede a gangrena. Então, normalmente, a gente tem mais ou menos 200 milhões de pessoas afetadas no mundo com essa doença. Mas, normalmente, você vai estar mais preocupado nesse grupo que eu falei, a 70 a mais, hipertenso, diabético, né? O pessoal dos 30, 40 anos vai se preocupar como prevenir, né? Essa doença não afeta pessoas de 30 anos. Para esses fatores de risco que geram doença nos vasos, de forma geral, né? Que você falou do sedentarismo, obesidade, diabetes, tabagismo. Então, todos esses fatores aí, genéticos, né? O tabagismo passivo, ele também é um problema? Tem alguma evidência de que o tabagismo passivo possa gerar algum dano a quem está do lado de quem fuma? A gente não tem estudo específico em doenças vasculares de tabagismo passivo, né? Principalmente de doença arterial periférica, tudo. Mas o tabagismo passivo afeta doenças pulmonares. Então, em algum grau, sim, né? Colágeno da pele, em algum grau, provavelmente sim, o passivo.
Eu perguntei Porque isso. tem alguém na sua família que fuma? Não, graças a Deus não. Eu perguntei isso. Sim, meu pai fumava. Meu pai fumava 3 maços de cigarro por dia. É bastante. É muito. E graças a Deus parou quando ele estava numa reunião na empresa que ele trabalhava e um dos colegas teve um infarto e uma parada cardíaca Na frente dele. no meio da reunião, É assim, imagina. inesquecível isso. E isso marcou ele bastante, ele conseguiu parar de fumar. Claro Que que bom. as pessoas que querem parar de fumar têm formas de fazer isso. Tem médicos, médico clínico, médico que cuida de longevidade, medicina do estilo de vida. São as pessoas que mais ajudam, né? Mas eu perguntei isso por causa do seguinte: o paciente que fuma, e a gente está aqui dizendo mais um problema do cigarro, o paciente que fuma, ele, exceto se ele estiver na fase já de querer parar de fumar, e tem todas essas fases que eu estudei isso há 20 anos atrás, né? Mas o paciente que fuma, ele não. Se eu pego e falar aqui para ele, ó, então tem que parar de fumar, ele. Ah, tá bom, muda de canal, não quer saber disso, não interessa para ele, exceto se ele está interessado em saber como, né? E o paciente que não fuma também não está interessado, porque eu não fumo, isso daí não é para mim. Mas tem um monte de gente aí em casa que é fumante passivo. Então foi daí que veio a minha interrogação, assim, a minha dúvida que eu te Sim. perguntei. Causa danos. É, Causa danos. muito provavelmente isso impacta em Causa alguma danos. coisa. Assim, o tema trombose é um tema que as pessoas escutam falar muito disso e tem famosos que já tiveram trombose. A gente teve a Suzana Vieira divulgou claramente, né, abertamente teve trombose já numa época eu não sei quantos anos ela tinha, mas já na menopausa, né? A gente tem não só a trombose, mas a embolia também, né? O Luciano Zafir divulgou claramente também que teve uma embolia pulmonar na época que ele teve Covid, né? Então eu queria abordar um pouquinho desse tema da trombose, falando dos fatores de risco e como que a gente trata, né? No caso da Suzana Vieira, usando aqui um exemplo, sabendo que ela devia ter, eu não sei a idade ao certo, mas devia ter entre 50 e 60 anos quando aconteceu isso daí. Uma trombose numa mulher nessa faixa etária normalmente está associada ao quê? Uma trombose nessa faixa etária pode estar relacionada até a doenças ocultas, por exemplo, até um tumor, alguma coisa. Então, vamos tentar também, do jeito que a gente separou veias e artérias, tentar separar na trombose baixo risco, alto risco, temporário e permanente. Então, por exemplo, o exemplo clássico da trombose fortuita, né, que tem um risco bem estabelecido e, no entanto, é temporário, é uma viagem de avião, onde você não se mexe, não se levanta, o risco é maior acima de 6 horas, mas tem viagens até mais longas do que isso. Depois de você descer do avião, você começou a andar, o teu risco vai embora, né? Então você está exposto, então esse é um risco, alto risco temporário. Tem até um nome que o pessoal fala de síndrome da classe econômica. A gente nem usa mais, porque daí tem uma coisa econômica associada, Sim. mas é isso, a síndrome da classe econômica é porque para lembrar a gente. Você está confinado num lugar onde você não se mexe, você está com o joelho flexionado, a perna, a coxa flexionada, isso cria ainda um desafio maior para a passagem do sangue. Então, isso daí, por exemplo, poderia ser uma causa. Uma outra causa, que é um risco elevado e temporário, é o puerpério. Então, no pós-gestação e durante a gestação também, a mulher fica mais trombofílica, ela fica exposta ao maior risco de ter trombose, isso por fenômenos hormonais, fenômenos também ali da compressão do útero em cima dos vasos pélvicos. Então, você tem... Serena Williams teve trombose no puerpério. Então, nesse sentido, você já pode saber preventivamente que aquela pessoa tem um risco elevado de trombose, ou pode ser fortuito, ela descobre só na hora que aconteceu. No entanto, se passar o puerpério, daí ela volta, né, e ela não teve trombose, ela volta para um risco baixo, como o restante da população. Então, no geral, o restante da população tem baixo risco de ter trombose. Agora, eu vou te dar um exemplo de um alto risco persistente. Então, por exemplo, um alto risco que é persistente é a pessoa que tem trombofilia. Trombofilia é uma alteração genética no sangue que faz com que a pessoa fique mais vulnerável a ter trombose. Ela coagula mais. Ela coagula mais do que o normal. E quando que a gente sabe? Como que a gente descobre? Normalmente depois que teve já uma trombose.
porque é raro e você não fica pesquisando trombofilia em todo mundo. Mas, por exemplo, você suspeita disso quando tem uma trombose num jovem. Numa pessoa de idade como a Suzana Vieira, você não pensaria em trombofilia como uma primeira causa. Você talvez pensasse num tumor de ovário como uma causa, um tumor de útero. Então, Porque normalmente, os tumores porque aumentam os o risco de tumores trombose. aumentam o risco de trombose. Então, dependendo da faixa etária e de como a pessoa está vivendo, aos riscos que ela está exposta, você vai fazer uma linha de raciocínio diferente para entender qual é a causa daquela trombose. E a causa, descobrir a causa, tem dois papéis fundamentais. Um, definir o tempo de tratamento, porque se a pessoa tem o fator de risco persistente, talvez ela não saia mais do anticoagulante, E tem que tomar tome para remédio o pro resto resto da da vida. vida. E o segundo motivo é evitar a recidiva. Então, se foi depois de uma cirurgia ortopédica, e eu não vou mais fazer cirurgia ortopédica, então, mais ou menos ali, eu tô com aquele assunto resolvido, né? Mas se eu tive uma trombose numa veia, viajando no avião, e passou pouco tempo, eu vou voar de novo, você vai ter que fazer uma profilaxia aumentada. Quer tomar o remédio Isso. para prevenção Para da trombose? prevenção. Sim. Então e descobrir a causa, tentar, por isso que a gente fica atrás da causa. Tem um Na impacto ortopedia, grande. na ortopedia, o risco de trombose, principalmente pós-cirurgias, mas também quando o paciente sofre o trauma e fica acamado, Sim, para a gente é algo muito conhecido e que a gente lida no dia a dia, né? Então é muito comum perfeitamente. pacientes que eu opero, principalmente cirurgias de membros inferiores, irem para casa com anticoagulação até que ela tenha uma mobilidade melhor, capacidade de andar melhor e tudo Sim, mais. sim. E às vezes nem é para caso cirúrgico, né? Então tem pacientes nossos que têm lesão do músculo, do tendão de Aquiles, fica com a Uhum, bota imobilizadora ali no sim, pé, e só aquela imobilização, mas a limitação da ativação da musculatura da isso, panturrilha já isso. acaba gerando também uma Isso. trombose. Isso é o que muita gente conhece, quem está ouvindo deve conhecer, é o coração da perna A e batata da a perna. batata da perna e o coração venoso do pé. Então, andar é uma coisa que te protege de ter trombose, porque você usa tanto o coração do pé quanto o coração da perna por causa do impacto, né? Então, por isso que a imobilização aumenta seu risco de trombose. E por isso ficar sentado lá na classe econômica, confinado muitas horas, sem tomar água, sem levantar para não ter que ir no banheiro, né? Esse tipo de atitude também aumenta teu risco de trombose. Agora tem gente que está em casa que trabalha 8, 10, 12 horas sentado no computador sem se mexer, certo? Essa pessoa, a gente sabe que está com risco aumentado de ter um evento, uma trombose, Perfeitamente, certo? tem. O que ela pode fazer para prevenir esse risco? Manter uma hidratação adequada e caminhar. Agora, adicionalmente, né, porque daí você tem que avaliar o risco de cada indivíduo. Então, depende se ela tá, né, a gente falou vários fatores aqui, se ela está grávida, se ela está tomando hormônio, né, se a pessoa fuma, o risco vai aumentando conforme essas exposições a que você está sujeito. Mas para uma pessoa que não tem risco nenhum, eu diria que basta levantar, não precisa ser a cada hora, você pode levantar a cada 2, 3 horas, ou você pode usar uma meia de compressão. A meia de compressão, que é a meia elástica, ela aperta mais no tornozelo e menos em direção ao joelho. E esse gradiente de pressão, essa diferença de pressão, faz com que o sangue se mexa para uma zona de menor pressão, né? Então é como se fosse uma bomba, apesar de não estar realmente bombeando nada, é só um princípio físico da compressibilidade ali da meia. Então eu falo assim, quando eu recomendo para o paciente usar meia para voar, por exemplo, eu falo, ó, gente, é uma atitude pequena para uma proteção interessante. Você vai só por uma meia, sabe? Assim, é um Uhum. negócio que as pessoas falam, ai, eu não vou usar meia, que a meia é feia, que a meia aperta, assim. Tudo bem, tem um tempo até você acostumar com a meia, mas é um artifício interessante. Então, eu acho que você, principalmente se você tem um fator de risco, você deveria considerar usar. E então quer dizer que para as pessoas que ficam muito tempo sentadas trabalhando, essa saidinha para o cafezinho de vez em quando, Ah, para se sim, mexer um pouquinho, realmente é benéfica, perfeitamente. né? Eu Pelo acho que é menos para os benéfica até vasos, do né? ponto de vista mental, né? De tudo, sim, É, sim. benéfica em Ah, vários sentidos, né? bom, é, a, a menopausa afeta muito as mulheres em diversos aspectos, né? Na parte muscular, óssea, osso fica Uhum, mais fraco, músculo uhum. fica mais fraco.
tem mais dificuldade de controle de peso, libido, estresse, tem um monte de fatores, né? Mas do ponto de vista vascular, a, a, a menopausa e as alterações hormonais dessa fase, elas são importantes para as mulheres do ponto de vista vascular? Elas trazem algum problema? Eu acho que tem duas principais alterações que acompanham a menopausa. Nas artérias, você perde uma proteção. Então, por isso que as mulheres normalmente têm doenças das artérias uma década depois dos homens, porque a menopausa dá uma proteção ali para ter doença da coronária, doença da arterial periférica que a gente falou, doença das carótidas. Então, normalmente as mulheres vão ter essas doenças mais velhas por conta de um efeito protetor do hormônio. Agora, para as veias, por exemplo, não, é o contrário. Normalmente, com a queda hormonal, você vai ter mais dor na perna, mais edema, dificuldade do controle do peso, tudo. E aí, normalmente, a gente vê as pacientes procurando atendimento para as varizes, para dores nas pernas, nessa fase aí do climatério. Então, por isso que os homens morrem mais cedo de doença cardiovascular, né? Entope a artéria, do coração ele infarta, entope a artéria cerebral, ele tem um AVC, um derrame isquêmico, né? E as mulheres procuram o vascular mais rápido porque incha a perna por conta da insuficiência das veias, é isso? Eu vou te dar um fator confundidor aí para melar o teu raciocínio, mas o fato é o seguinte, não são só os hormônios, né? Parece que os homens se expõem também a coisas mais como o tabagismo e fazem menos o cuidado preventivo. As mulheres parecem estar mais na questão da prevenção do que os homens, estatisticamente falando. Então não adianta falar que é só o hormônio, tem Mas atitudes também. Quem tem mais varizes? Estatisticamente as mulheres. Mulheres. E sim, mas quem tem mais doença arterial periférica? Não, são os homens. E quem tem mais aneurisma? A proporção de aneurisma é 6 aneurismas de aorta para cada uma mulher, né? 6 no homem para cada uma mulher. E o fator de risco do aneurisma? São os mesmos do entupimento. Tabagismo, pressão alta, 60 a mais, fatores genéticos. Explica para o pessoal aqui de casa o que é o aneurisma. O aneurisma é uma perda de elasticidade da artéria. A sua parede muscular, né? Porque a artéria pulsa, então ela tem músculo, né? Mas ali a elasticidade ela vai se perdendo, assim como a gente perde elasticidade da pele, perde elasticidade das artérias também. A artéria perde força. Ela perde força, dela fica mais molinha, mais delgada, mais fina, e aí ela pode vir a dilatar. Então é como se tivesse um encanamento vascular, o vascular é o encanador do corpo, né? Você é outra parte, né? A parte motora aí, marceneiro. Marceneiro, nós somos os encanadores. Então, se você tem um cano que está com uma bolha, né? Você sabe que aquele cano ele tá mais frágil, porque ele vai ficar com a parede mais fina e ele pode vir a estourar. Então, esse é o pior risco associado aos aneurismas. Mas os fatores de risco são irmãos, são os mesmos que os fatores que entopem. O que determina se você vai entupir ou se você vai dilatar, provavelmente é a genética. E o aneurisma, ele gera algum sintoma, alguma coisa antes que a pessoa consegue identificando ou é um quadro abrupto, agudo é uma e super grave? doença silenciosa, né, que não dá dor, que vai dilatando ao longo do tempo. Então, aqui no Brasil, a gente teve a oportunidade de participar da diretriz de aneurisma de aorta abdominal em 2023. A gente recomenda que os homens tabagistas acima dos 65 anos façam ultrassom de abdômen para ver se tem alguma coisa na aorta relacionada a aneurisma. As mulheres, como elas são muito menos afetadas, a gente não tem força estatística suficiente para propor screening, rastreio em mulheres. Mas naquelas que têm familiar com aneurisma de primeiro grau, sim. Você deveria fazer um ultrassom acima dos 50 anos, no homem e na mulher, para rastrear aneurisma de aorta. Então é assim que você descobre, pesquisando, normalmente. Muito bom. Vamos falar do Covid um pouquinho? Vamos, Covid ainda está on. Na verdade, assim, durante a época, né, da crise, da pandemia, que tinha muita gente com infecção aguda, tinha aquele aumento de eventos de trombose, né, e de embolia pulmonar e outras, enfim. Mas isso passou, né? Passou essa fase aguda e muita gente fala de sequelas de quem teve Covid, né? Muita gente ventila sobre, nossa, minha memória não é a mesma. Minha alterações auditivas, neurológicas, de tudo quanto é jeito. E a questão da memória, apesar de a ciência ter muita dificuldade ainda de estabelecer isso como verdade, né?
Na cirurgia vascular, você nota alguma sequela do período de Covid que passou com pessoas que mantiveram algum aumento de risco por alguma coisa? Por ter tido Não, Covid? não, a gente não observa. A gente vê mais, que eu vejo mais é dor crônica no consultório, né? Mais alterações neurológicas. Então não é porque teve Mas Covid que tem maior não, risco de trombose agora. não. Teve Covid, acabou o risco. Era um risco temporário Legal. também. Agora, o que Teve Covid e acontece. também não tem mais Agora, varizes. não. Agora, o que acontece com alguém que já teve trombose, uma coisa é teve Covid, não teve a trombose, teu risco é igual ao que era o risco anterior. Agora, a pessoa que já teve a trombose, aquela veia durante um tempo que varia de 6 a 12 meses depois da trombose, ela fica menos elástica. E se ela fica menos elástica, por causa do trombo, que deixa ela com a parede meio fibrosada, meio dura, você também tem menos movimentação. E o sangue fica um pouco mais parado lá dentro. Então, todo paciente que teve trombose em qualquer veia do corpo, né? Estou sendo bem ampla, assim, né? Bem taxativa, fica com risco aumentado de ter uma recidiva nos primeiros 12 meses do evento. Então, por isso que hoje, até que a gente tem remédios mais modernos, com menos chance de sangramento, muitas vezes, depois de um episódio de trombose, a gente mantém essa pessoa prolongadamente medicada, 6, 12 meses, às vezes 2, 3 anos, até que a gente veja aquela veia no ultrassom bem recuperada, bem tranquila, para que a pessoa não fique exposta ao risco de novo. Daí é um risco anatômico, não é um risco de Covid, é um risco anatômico de ter uma trombose de novo. Bom, vou circular um pouquinho os temas. Vou falar mudar. A gente falou bastante de trombose. Falou bastante. Pessoal, aí tiver dúvida, manda pra gente as perguntas, escreve nos comentários, manda por WhatsApp, do jeito que quiser. Manda mensagem pra gente que depois a gente encaminha pra doutora Grace e a gente vai respondendo todo mundo. Mas eu queria falar de uma doença que a gente participa junto, na verdade, tanto os vasculares quanto o ortopedista. A Luciana Gimenez teve em 2020 um acidente esquiando em Aspen e teve uma fratura grave, complexa da perna. E ela evoluiu com uma doença que é aguda desse trauma, que é a síndrome compartimental aguda da perna. E que precisou de tratamento de emergência, ela ficou com medo de perder a perna, ela manifestou isso nas redes sociais, todo mundo foi noticiado, todo mundo ficou sabendo disso, né? Queria conversar um pouquinho disso, síndrome compartimental. Eu tenho pacientes no consultório com síndrome compartimental crônica, que é aquela que tá ali quando faz o exercício, que começa a doer a perna, enfim, que é por um inchaço ali do músculo e que causa compressão do vaso ali, e o sangue para de fluir também. Mas esse é um assunto que é da síndrome compartimental, que eu queria trazer aqui, aguda mesmo, né? Uhum. Do trauma. Uhum. Então eu queria falar do caso da Luciana Gimenez mesmo, né? Você como coordenadora, supervisora do Departamento PS. de Cirurgia Vascular do PS lá do Hospital das Clínicas, tem visto muitos casos com isso? Como que eles chegam normalmente? Como que é essa abordagem lá? A chance de ter a síndrome compartimental se relaciona muito ao grau de edema e de falta de sangue, de isquemia que a perna ficou antes da síndrome se desenvolver. Então, quanto mais tempo sem sangue, maior a isquemia daquele músculo, mais edema ele vai fazer, e daí quando você revasculariza, devolve o sangue para aquele músculo, ele vai fazer uma coisa que chama isquemia de reperfusão, né? Que é uma coisa antagônica, assim. Mas agora ele está com sangue, ele continua isquêmico, é que na verdade isso é um nome para falar que ele vai gerar mais metabolismo, mais nutrientes, mais cálcio, mais potássio, tudo, e isso vai aumentar ainda mais o edema. E o compartimento, que é feito pela fáscia, restringe até onde ele pode inchar. Então o compartimento é tipo uma latinha de sardinha. Isso. E aí lá dentro tá cheio de sardinhas e líquido e e se a tudo sardinha mais. estiver inchada, para onde ela vai? É isso, a nossa perna é essa lata de sardinha. Isso. Se você começa a inchar as sardinhas, É. a lata vai... Uma espreme a outra. Exato. É. E a gente, bom, quando vai comprar alguma coisa enlatada no supermercado, uma regra básica é não compra o que está estufado, certo? É, isso. Porque está estragado lá dentro, Sim. produziu gases Isso. e aquilo acabou estufando, isso. certo? Então, na síndrome compartimental,
para as Uhum. pessoas entenderem, é isso. Uma latinha de sardinha que, por conta do trauma que aconteceu lá dentro, inchou muito. E aí as Sim, estruturas ficam apertadas, é né? isso. E aí aperta nervo, aperta Sim, artéria e aperta a veia, né? isso. E daí isso piora ainda mais. Daí faz sim uma isquemia, né? Daí são vários processos, né? Uma isquemia química e depois essa isquemia por compressão mesmo. Daí você começa a ter morte do nervo, o nervo é o que sofre primeiro, né? Morte muscular, você vai ter morte dos tecidos aí todos Até envolvidos. chegar uma necrose Até e é chegar uma por isso que às vezes, paralisia e uma por isso que às vezes necrose. tem que É, amputar um membro, né? isso. E o tratamento, como que vocês fazem lá no Hospital das Clínicas? A gente normalmente monitora, né, a questão de sensações, né? Então, porque, como eu falei, o nervo sofre primeiro, então você já começa a ter uma dormência ali, um esquecimento daquele território. Daí a gente tem que fazer o acesso ao compartimento, daí faz um procedimento que chama fasciotomia. Que é abrir a latinha É, que para a diminuir a pressão lá abrir dentro, né? só do ladinho, não abre tudo, né? Abre, abre para ela respirar o suficiente para respirar, para expandir, para edemaciar. A Luciana Gimenez fez fasciotomia? Você tem essa informação? Não sei se ela fez. Não Eu não sei sei. também. Luciana, Mas normalmente, fala pra gente, fez fasciotomia? mas normalmente o tratamento clássico para síndrome compartimental é a fasciotomia. Luciana, se quiser vir falar com a gente sobre o problema que você teve na perna, a gente divulga para as pessoas É, ficarem informadas, sim. né? É, Ainda mais se você for um esquiador. pois é, e daqui a pouco começa a Esporte, temporada, esporte né? de alta São periculosidade. esportes radicais mesmo, é isso aí. Grace, assim, queria saber, você, enfim, cirurgiã vascular, médica, se cuida da saúde e tudo mais. Como você cuida, porque a gente indica para os pacientes, né? Mas tudo é uma questão de conexão, né? Acho que quando a gente conta para as pessoas o que a gente faz, Uhum. elas acabam se conectando Uhum. mais, né? Como você, cirurgiã vascular, cuida das suas veias e artérias? Eu vou falar duas coisas importantes, então. Das veias, eu cuido tratando. Então, eu comecei a ter varizes muito nova, tinha dor na perna inchada. Na residência, o pessoal perguntava assim: você tá de jejum? Que hoje nós vamos te operar. Que eram as veias grandes, né? E, no entanto, eles não me operaram e eu fui fazer a primeira cirurgia de varizes antes da primeira gestação. O meu esposo, que é teu amigo de infância, ele falava assim: você vai engravidar com essas veias dilatadas? Você vai ter uma flebite, vai ter uma inflamação, você vai ter mais dor na perna, elas vão piorar por compressão da pelve. Opera antes de engravidar. E foi bárbaro, porque realmente eu operei as varizes, tive uma gestação muito mais tranquila em termos circulatórios da perna por causa disso. E daí eu fui operar de novo as varizes, mas daí era estética, era um pouquinho de veia, e aí depois da segunda gestação, daí eu quis tratar de novo. Eu sei que as minhas veias, elas, assim, operou, não vai te livrar das varizes para sempre, porque eu continuo tendo os fatores genéticos que me levaram a ter varizes aos 30 anos. Então, durante a menopausa, daqui 10 anos, vou estar com varizes de novo e vou ter que tratar de novo. Então, isso daí é uma forma de cuidar conscientemente. Ou eu vou fazer coisas de consultório, laser, aplicação, ou vou para a cirurgia de novo. Eu desconfio que eu vou precisar de cirurgia de novo daqui a uns 10 anos, porque a minha safena esquerda, que é uma veia importante na superfície, ela já é dilatada. Ela está mais ou menos. E ela não vai ficar mais jovem daqui a 10 anos. Ela vai estar mais velha. Ela vai estar mais dilatada, maior ainda. E é possível que eu volte a ter sintomas na perna. Então, isso daí é como eu vou cuidar das minhas varizes. Vou cuidar ativamente e de forma consciente. Da parte das artérias, o que eu venho fazendo é controlar o metabolismo. Aí eu tenho feito consulta com o Daniel, da nossa turma. Daniel Carvalho é meu endocrinologista. E a gente está perseguindo um sobrepeso faz alguns anos, sabe? E agora, atualmente eu não estou mais no sobrepeso. Mas isso daí impacta, quando eu estou mais pesada, todo o metabolismo piora. Minha taxa metabólica basal, meu colesterol piora, minha glicemia piora, né? Então eu estou ativamente controlando, cuidando do metabolismo para não começar desde antes da menopausa com esses problemas metabólicos que podem me gerar
problemas daqui 30 anos. E além disso, a atividade física, né? Atividade física, apesar de toda a correria, 2 vezes por semana, que é o Não fumar não também. fumar, né? Recomendado, né? Então é isso daí que é o cuidado com a E circulação meias no elásticas momento. você usa, Cris? Eu uso. Eu uso porque eu me sinto bem. A gente, antes, Borgo, a gente tinha uma convicção de que a meia elástica podia prevenir o aparecimento das varizes. Hoje a gente não tem mais certeza. A gente prescreve a meia muito mais para sintoma. Então, eu adoro usar meia elástica. Eu uso para operar, uso para viajar, não tenho feito muitos plantões, mas se eu tiver que fazer um plantão, eu vou usar com certeza, né? Eu uso Cirurgias prolongadas. cirurgias grandes, eu uso bem meia elástica. Toda quarta-feira, que é o meu dia de cirurgia grande lá no HC, eu tô de meia. Não saio sem ela. Qual é a cirurgia mais longa que você já fez? Ah, que eu me lembre. E mais difícil também. Ah, mais longa e mais difícil. Nossa, eu faço tantas difíceis. Eu acho que mais longa e mais difícil foi na época da residência. Foi uma coisa da gente ficar 12 horas em cima do paciente. Eu acho que já na minha vida adulta, especializada, a gente não ficou tanto tempo, porque ou a gente mudou a estratégia, ou interrompeu e fez em 2 etapas. Esse negócio de ficar 12 horas operando um paciente não é bom para o paciente, nem para o cirurgião que opera. Então, não lembro de ter feito nada que durou mais de 6 horas nos últimos 10 anos. Eu acho que comigo é a mesma coisa. Essas atitudes heróicas, cirurgias heróicas que a gente vivenciou na época da residência, quando a gente sai. Você falou vida adulta, né? Tema polêmico. Lipedema existe? Ah, o lipedema existe, né? O lipedema foi documentado há quase 100 anos atrás, né? Tem livro, agora não sei se é da Mayo Clinic, a publicação original, a Cleveland, estabelecendo um padrão, né? Que é isso que a gente vê, uma classificação, um padrão de acúmulo de gordura que foi classificado como lipedema naquela fase. O que a gente vê, contudo, um entusiasmo muito grande, né, da medicina e muito também elevado pelas pacientes, que é isso, agora se deu um nome para uma coisa que já existia, mas que ficou muito tempo esquecida. O que a gente deve desconfiar do lipedema atual, do jeito que vem sendo tratado o lipedema, é que todo o conhecimento científico, apesar da descrição ter 100 anos, sei lá, 80 anos, todo o conhecimento científico que vem proveniente do lipedema é de 2020 e 2021 para cá. Então faz pouco tempo que a medicina está estudando o lipedema. Então, numa fase onde todo mundo está começando a entender do lipedema, como que você tem pessoas com tanta certeza na internet? Entendeu? Então, se o cara está falando que ele tem certeza que precisa fazer tal e tal e tal e tal e tal para o lipedema, ele provavelmente não tem tanta certeza assim. Então, a gente tem visto, infelizmente, como é uma coisa muito nova, essa exploração comercial mesmo, de E tem um apelo oferecer estético um apelo também. estético, um apelo de conforto, proporcionar conforto para o paciente. É muito nobre isso, mas você não pode oferecer coisas que não têm comprovação, né? Porque você pode até causar danos. Então, o que a gente tem hoje, bem consolidado para o lipedema, é uma boa alimentação, perder o peso, praticar exercício físico, né? Isso daí está bem estabelecido. A compressão elástica parece que ajuda no controle dos sintomas, né? Agora, outras, umas injeções, terapia hiperbárica, isso não está comprovado ainda. Então, você pode fazer num apelo quero fazer para tentar uma. Sim, você pode fazer N coisas, né? Se você está desesperado atrás de uma solução. Mas você tem que saber que aquilo não está comprovado, né? É a sua própria conta e risco até um certo grau. Como faz o diagnóstico de lipedema? O que O diagnóstico é clínico. Não tem ainda. Assisti uma aula outro dia sobre, aqui no ultrassom você vai ver uma inflamação. É totalmente inespecífico achar inflamação no ultrassom. Agora você vai usar isso para falar que a pessoa tem lipedema, né? Então, assim, é muito clínico o diagnóstico que a gente tem hoje em dia, é clínico. Não tem um exame padrão ouro que dá o Não tem. diagnóstico. No momento aqui, hoje, no dia de hoje, não tem.
E esse diagnóstico clínico, o que que é? Eu não sei nada de lipedema, quero aprender. Tem uma classificação, 1, 2, 3 e De 4. Daí tem um inchaço, de... padrão, e tem um padrão de acometimento do padrão de gordura na perna, principalmente. Ele pode afetar braços, mas é mais comum na perna. Aí tem uma classificação. E aí na associação de lipedema, você vai encontrar, é uma tabelinha. E é visual, é visual. Vai ter um padrão de depósito, quando você tem mais depósito no tornozelo ali, em volta do joelho. É um padrão de E depósito pode de acontecer em gordura. pessoas magras também, ou não. Pode, mas a gente vê com graus menores. Graus maiores, o 3, o 4, você tem grandes deformidades, às vezes você tem acometimento dos linfáticos também junto nessa fase, né? Tem fibrose associada, você tem outras alterações, não só da gordura, mas de outros sistemas associados, a gente não costuma ver nas pessoas magras. Então, às vezes você vê essas pessoas com grandes deformidades que já tiveram obesidade e atualmente estão mais magras e têm a alteração grave na perna. Essas pessoas vão se beneficiar de fazer cirurgias redutoras. Então, lipo, dermolipectomia, né, tirar a pele com a gordura junta. Mas isso é novo, volto a dizer, né? Então, os cirurgiões plásticos têm oferecido esse tratamento, mas as pessoas não têm mais do que 5 anos de aprendizado disso, de experiência. Então, não adianta falar, entendeu? Que é o rei do lipedema, ele acabou de virar rei. Então,